Ela olhou para o homem na sua frente e sentiu o estômago afundar. De novo. Era diferente. O rosto era diferente. O nome era diferente. A história era diferente. Mas a sensação era a mesma. A mesma atração inexplicável. A mesma urgência. A mesma certeza de que, dessa vez, vai ser diferente. Só que nunca era. 3 meses depois, ou 6, ou 1 ano, vinha a decepção. Vinha a traição. Vinha o abandono. E ela ficava ali, sozinha, se perguntando: por que eu sempre escolho o errado? Por que eu sempre caio no mesmo tipo? Por que eu nunca aprendo? Kübler-Ross ouviu essa pergunta centenas de vezes. De mulheres, de homens, de pessoas de todas as idades, de todos os lugares, de todas as histórias. E a pergunta era sempre a mesma: por que eu repito? E a resposta que ela dava incomodava. Incomodava porque não era simples. Não era sobre autoestima baixa. Não era sobre escolhas ruins. Não era sobre terapia que não funcionou. Era sobre algo muito mais profundo, muito mais antigo, muito mais invisível. Era sobre contratos de alma. Ela explicava que, antes de encarnar, a alma faz acordos. Acordos com outras almas. Acordos de se encontrar nesta vida. Acordos de viver algo junto. Acordos de aprender algo um com o outro. E esses acordos não são sempre bonitos. Não são sempre sobre amor feliz. Às vezes são sobre dor. Às vezes são sobre traição. Às vezes são sobre abandono. Porque a alma não encarna para ser feliz. A alma encarna para crescer. E crescimento muitas vezes vem através da dor. E esses contratos se manifestavam de formas específicas. Kübler-Ross via que, quando alguém repetia o mesmo tipo de relacionamento, vida após vida, era porque havia um contrato não resolvido. Um contrato antigo. Um contrato que vinha se arrastando por gerações, por séculos, talvez milênios. E até que esse contrato fosse reconhecido, até que fosse compreendido, até que fosse encerrado, a pessoa continuaria atraindo a mesma energia. O mesmo tipo de parceiro. A mesma dinâmica. O mesmo sofrimento. Ela via isso especialmente em relacionamentos onde havia atração imediata. Aquela atração que não faz sentido. Que ignora a lógica. Que ignora os sinais vermelhos. Que ignora o bom senso. A pessoa olha e sente: eu conheço você. Mesmo nunca tendo visto antes. Mesmo não havendo explicação racional. E essa sensação de reconhecimento não era imaginação. Era memória. Memória da alma. Memória de outros encontros. Em outras vidas. Kübler-Ross explicava que quando duas almas que têm contrato se encontram, há uma química instantânea. Uma química que não é apenas física. É energética. É como se os corpos reconhecessem algo que a mente ainda não processou. E por isso, a atração é tão forte, tão urgente, tão irresistível, porque não é apenas a atração de agora. É a atração acumulada, de todas as vezes que essas almas se encontraram antes. Mas o problema é que, se o contrato não foi resolvido nas vidas anteriores, ele vai se repetir nesta. Com a mesma dinâmica, com os mesmos papéis, com o mesmo final. E a pessoa, sem entender, vai entrar no relacionamento cheia de esperança. Vai acreditar que dessa vez é diferente. Vai acreditar que encontrou o amor da vida. Mas, em poucos meses, os padrões antigos vão ressurgir. As mesmas brigas. As mesmas mágoas. As mesmas feridas. Como se houvesse um roteiro invisível que ambos estão seguindo sem perceber. Kübler-Ross via que, muitas vezes, a pessoa que você ama e que te fere não é vilã. Ela está apenas cumprindo o papel que concordou em cumprir antes de encarnar. Ela está te dando a chance de aprender algo. De quebrar algo. De crescer em algo. E embora doa, embora destrua, embora pareça injusto, há propósito. Há lição. Há evolução escondida debaixo de toda aquela dor. Ela explicava que os contratos de alma mais comuns em relacionamentos amorosos eram 3. O primeiro era o contrato de abandono. A pessoa atrai parceiros que vão embora. Sempre. Não importa o quanto ela se esforce. Não importa o quanto ela se dói. Não importa o quanto ela ame. O parceiro vai embora. E ela fica ali, destruída, se perguntando o que fez de errado. Mas não fez nada de errado. Ela apenas está revivendo um padrão antigo. Um padrão onde, em outra vida, talvez ela tenha sido quem abandonou.
e agora está do outro lado, sentindo o que causou. O segundo contrato era o de traição. A pessoa atrai parceiros que traem, sempre. Não importa o quanto sejam perfeitos no começo. Não importa quantas promessas façam. Não importa quanta confiança seja depositada. A traição acontece. E ela não é aleatória. Ela é parte do acordo. Porque, em outra vida, talvez essa pessoa tenha sido a traidora. E agora está sentindo, na pele, o efeito da própria ação passada. Não como punição, mas como aprendizado. Como forma de desenvolver compaixão. Como forma de entender o impacto da traição. O terceiro contrato, e o mais doloroso, era o de amor impossível. A pessoa se apaixona por quem nunca vai poder ter. Pode ser alguém casado. Pode ser alguém que mora longe. Pode ser alguém que não corresponde. Mas a atração é gigante. A conexão é real. O amor é profundo, só que impossível. E isso gera sofrimento crônico. Gera uma dor que nunca cura. Porque a pessoa nunca tem a chance de viver aquele amor plenamente. Nunca tem a chance de descobrir se daria certo. Fica sempre na fantasia. Sempre no e se. Kübler-Ross via que esses 3 contratos tinham algo em comum. Eles forçavam a pessoa a olhar para dentro, a parar de colocar a felicidade na mão do outro, a parar de esperar que alguém viesse salvar, a parar de acreditar que amor externo ia preencher o vazio interno. E quando a pessoa finalmente entendia isso, quando finalmente parava de procurar fora e começava a procurar dentro, então o contrato começava a se dissolver. Mas reconhecer o contrato era só o primeiro passo, porque reconhecer não era suficiente. A pessoa podia saber que estava repetindo, podia saber que havia padrão, podia até saber que vinha de vidas passadas. Mas, se não fizesse algo diferente, se não quebrasse o ciclo conscientemente, o contrato continuaria ativo, continuaria puxando, continuaria repetindo. Até que finalmente a alma aprendesse a lição. Até que finalmente a alma se libertasse. E a pergunta que ficava era: como quebrar? Como romper um contrato que foi feito antes de você nascer? Como se libertar de algo que você nem lembra de ter assinado? Kübler-Ross tinha uma resposta. Uma resposta que vinha de décadas observando, ouvindo, acompanhando pessoas que conseguiram se libertar. Mas a resposta não era mágica. Não era ritual. Não era oração específica. Era trabalho interno. Era olhar para a própria sombra. Era reconhecer o papel que você também cumpriu. Era perdoar. Era soltar. Era escolher diferente. Conscientemente. Mesmo quando tudo em você gritava para repetir. Kübler-Ross percebia que o primeiro sinal de que você estava preso em um contrato de alma não era o sofrimento. Era a repetição. A pessoa olhava para os próprios relacionamentos e via o mesmo filme passando de novo. Mudava o ator. Mudava o cenário. Mas a história era a mesma. E no começo, ela tentava justificar. Azar. Má sorte. Eu atraio pessoas erradas. Mas quando o padrão se repetia 3, 4, 5 vezes, a justificativa não colava mais. Havia algo maior acontecendo. Ela via que a repetição tinha uma função. Não era castigo. Não era azar. Era a alma tentando te mostrar algo. Tentando te forçar a prestar atenção. Porque enquanto você não prestasse atenção, enquanto você não visse o padrão, você não poderia mudá-lo. E a alma não desistia. Ela continuava trazendo a mesma lição, embalada diferente, mas com o mesmo conteúdo. Até que finalmente você parasse, olhasse e perguntasse: o que eu preciso aprender aqui? E a resposta nem sempre era confortável. Porque muitas vezes a lição não era sobre o outro, era sobre você, sobre o papel que você cumpria, sobre a parte que você alimentava, sobre a ferida que você mantinha aberta. Kübler-Ross via pessoas que diziam: eu sempre atraio narcisistas. E ela perguntava: e o que em você permite que eles fiquem? Porque atrair era uma coisa, permitir era outra. E até que a pessoa entendesse que ela também tinha poder naquela dinâmica, o ciclo não quebrava. Ela explicava que, em contratos de alma, não existia vítima e vilão. Existiam 2 atores cumprindo papéis. E ambos ganhavam algo com aquela dinâmica, mesmo que fosse sofrimento.
porque para algumas almas, o sofrimento era familiar. Era conhecido. Era o que elas tinham vivido vida após vida. E o conhecido, mesmo sendo doloroso, era mais seguro do que o desconhecido. Era mais seguro repetir do que arriscar algo novo. Ela via mulheres que cresceram vendo a mãe sofrer com o pai. E, sem perceber, reproduziam a mesma dinâmica. Escolhiam homens emocionalmente indisponíveis. Homens que não as viam. Homens que não as priorizavam. E quando ela perguntava por quê, a resposta era sempre a mesma. Eu não sei, eu só me sinto atraída por esse tipo. Mas não era atração. Era reconhecimento. Era a alma dizendo: eu conheço esse roteiro. Eu já vivi isso antes. E o corpo respondia com atração, porque a atração, muitas vezes, não era sobre amor. Era sobre familiaridade. Kübler-Ross via que romper um contrato de alma exigia, primeiro, reconhecer que você estava em um. E o reconhecimento vinha de algumas perguntas honestas. Perguntas que doíam. Perguntas que a pessoa evitava fazer porque as respostas assustavam. Mas eram necessárias. A primeira pergunta era: o que eu ganho ficando nesse relacionamento? E a resposta nunca era nada. Sempre havia algo. Às vezes era atenção. Às vezes era drama que fazia a pessoa se sentir viva. Às vezes era a chance de ser mártir. Às vezes era simplesmente não ter que estar sozinha. A segunda pergunta era: esse relacionamento me lembra alguém? E muitas vezes a resposta era sim. Lembra o pai. Lembra a mãe. Lembra o primeiro amor. Lembra alguém que machucou. E ao lembrar, a pessoa tentava reescrever a história. Tentava consertar o que não foi consertado lá atrás. Tentava fazer dar certo com essa pessoa o que não deu certo com aquela. Mas não dava. Porque não era a mesma história. Eram pessoas diferentes. E tentar consertar o passado através do presente só criava mais sofrimento. A terceira pergunta, e a mais difícil, era: o que eu temo que aconteça se eu sair? E as respostas variavam. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de não encontrar ninguém melhor. Eu tenho medo de que ele se dê bem sem mim e eu fique destruída. Eu tenho medo de que ninguém mais me ame. E Kübler-Ross via que, enquanto esses medos não fossem enfrentados, enquanto não fossem desmontados, a pessoa ficaria presa. Não porque o relacionamento era bom, mas porque o medo de sair era maior do que a dor de ficar. Ela ensinava que medo era o combustível dos contratos de alma. Era o medo que mantinha a pessoa voltando. Era o medo que fazia ela acreditar que é melhor ter alguém que me trata mal do que não ter ninguém. Era o medo que sussurrava: você não merece coisa melhor. E enquanto a pessoa acreditasse nisso, o contrato continuaria ativo, continuaria ditando as escolhas, continuaria repetindo os mesmos parceiros com roupas diferentes. Mas havia algo que Kübler-Ross observava e que poucas pessoas falavam. Não eram apenas os parceiros que repetiam. Eram também os momentos, as datas, os lugares. A pessoa se apaixonava sempre na mesma época do ano. Terminava sempre no mesmo mês. Sofria a traição sempre em situações parecidas, como se houvesse um calendário invisível regendo aqueles eventos. E isso não era coincidência. Era o contrato marcando os pontos de encontro, marcando os momentos onde a lição precisava ser revista. Ela via pessoas que todo ano, no mesmo mês, entravam em crise no relacionamento. E tentavam explicar. É o calor, é o estresse do trabalho, é a época do ano. Mas não era. Era a memória celular. Era a alma lembrando de algo que aconteceu naquela época em outra vida. E até que a pessoa reconhecesse isso, até que parasse de culpar o externo e começasse a olhar para o interno, a crise se repetiria, ano após ano. Relacionamento após relacionamento. Kübler-Ross também percebia que contratos de alma não eram sempre com parceiros românticos. Às vezes eram com amigos, às vezes eram com chefes, às vezes eram com familiares. E a dinâmica era a mesma: repetição, sofrimento, lição. Ela via pessoas que mudavam de emprego, mas sempre encontravam o mesmo tipo de chefe. Chefe autoritário, chefe que humilhava, chefe que não valorizava. E a pessoa achava que era azar. Mas não era. Era um contrato se manifestando. Um contrato de poder, de submissão, de aprender a dizer não. E ela via que quanto mais a pessoa fugia, mais o contrato perseguia. A pessoa mudava de cidade, mudava de país, mudava de vida. Mas o padrão ia junto. Porque o padrão não estava no lugar.
Estava na alma. E até que a alma resolvesse, até que a alma aprendesse, não importava para onde a pessoa corresse. O contrato ia acompanhar, ia se manifestar, ia repetir. Mas havia uma boa notícia que Kübler-Ross trazia. Contratos de alma podiam ser quebrados. Não eram eternos. Não eram inevitáveis. Eram apenas acordos que, em algum momento, foram feitos. E se foram feitos, podiam ser desfeitos. Mas desfazer exigia consciência, exigia coragem. Exigia a disposição de olhar para a própria sombra e reconhecer. Eu também contribuí para isso. Eu também escolhi isso. Eu também ganhei algo com isso. E ao reconhecer, a pessoa recuperava o poder. O poder de escolher diferente. O poder de romper. O poder de finalmente se libertar. Kübler-Ross entendia que, para quebrar um contrato de alma, a primeira coisa que a pessoa precisava fazer era parar. Parar de entrar em novos relacionamentos. Parar de procurar. Parar de tentar preencher o vazio com outra pessoa. Porque enquanto ela estivesse em movimento constante, enquanto estivesse pulando de um relacionamento para outro, ela não tinha espaço para olhar para dentro. Não tinha espaço para reconhecer o padrão. Não tinha espaço para curar. E parar assustava. Assustava porque significava ficar sozinha. Ficar em silêncio. Ficar com os próprios pensamentos. Ficar com a própria dor. E a maioria das pessoas preferia qualquer coisa a isso. Preferia relacionamento ruim à solidão. Preferia drama a tédio. Preferia sofrimento conhecido à cura desconhecida. Mas Kübler-Ross insistia. A cura só começa quando você para. Quando você se senta no meio da própria bagunça e pergunta: o que tudo isso está tentando me ensinar? Ela via que quando a pessoa finalmente parava, quando finalmente criava espaço, então começava a enxergar. Começava a ver os padrões com clareza. Começava a entender que aquela atração que ela sentia não era amor. Era reconhecimento de um velho contrato. Era a alma dizendo: eu conheço essa energia, eu já dancei essa dança antes. E o corpo respondia com arrepio, com borboletas no estômago, com a sensação de finalmente ter encontrado. Mas não tinha encontrado. Tinha apenas reencontrado. E reencontrar não era sempre bom. Porque, se o contrato não tinha sido resolvido antes, ele voltaria com a mesma intensidade, com a mesma dinâmica tóxica, com o mesmo final doloroso. E a pessoa, cega pela atração, ignorava os sinais, ignorava as bandeiras vermelhas, ignorava a intuição que gritava, não, e entrava, de cabeça, mais uma vez, e meses depois estava lá de novo, destruída, traída, abandonada, se perguntando como não viu. Kübler-Ross ensinava que a diferença entre amor verdadeiro e contrato de alma estava na sensação. Amor verdadeiro trazia paz, trazia leveza, trazia segurança. A pessoa se sentia vista, valorizada, respeitada. Não havia drama constante. Não havia montanha-russa emocional. Não havia necessidade de provar nada. O amor simplesmente era. Mas contrato de alma trazia caos. Trazia obsessão. Trazia a sensação de que eu não vivo sem essa pessoa. E isso não era amor. Era dependência. Era vício. Era apego doentio disfarçado de paixão. Ela via que muitas vezes a pessoa confundia intensidade com profundidade. Achava que se doía muito, era porque amava muito. Achava que se sentia ciúme, era porque se importava. Achava que, se não conseguia dormir pensando na pessoa, era porque tinha encontrado o amor da vida. Mas não era. Era apenas um contrato antigo gritando. Gritando para ser visto. Gritando para ser resolvido. Gritando para ser encerrado. E encerrar um contrato de alma, Kübler-Ross descobriu, exigia 3 passos. O primeiro passo era reconhecer. Reconhecer que havia padrão. Reconhecer que você estava repetindo. Reconhecer que aquilo não era azar. Era escolha inconsciente. Era a alma te trazendo de volta para a mesma lição até que você aprendesse. E ao reconhecer, você tirava o contrato da sombra. Você o trazia para a luz. E na luz, ele perdia poder. O segundo passo era perdoar. Perdoar o outro por ter cumprido o papel de ferir você. Perdoar a si mesma por ter permitido. Perdoar as versões passadas de você que fizeram o acordo. Perdoar as vidas anteriores onde você talvez tenha sido quem feriu. E esse perdão não era sobre fingir que não doeu.
Era sobre soltar a mágoa, soltar a raiva, soltar a necessidade de vingança. Porque enquanto você segurasse, você continuaria presa. Presa ao outro. Presa ao passado. Presa ao contrato. O terceiro passo, e o mais difícil, era escolher diferente. Escolher conscientemente não entrar no padrão de novo. E isso significava que, quando aparecesse alguém com aquela atração inexplicável, com aquela química instantânea, com aquela sensação de eu conheço você, a pessoa precisava parar, respirar e perguntar: essa sensação é familiar porque é amor ou porque é contrato? E se fosse contrato, ter a coragem de dizer não, de recuar, de não entrar, mesmo que tudo nela gritasse para entrar. Kübler-Ross via que esse terceiro passo era onde a maioria das pessoas desistia. Porque dizer não à atração, dizer não ao que parecia destino, dizer não ao que prometia ser finalmente o certo, exigia força sobre-humana. Exigia ir contra todos os instintos. Exigia confiar na razão quando o coração estava gritando. E poucas pessoas conseguiam. Poucas pessoas tinham estrutura interna para resistir. Então entravam. Mais uma vez. E o ciclo recomeçava. Mas ela via também as que conseguiam. As que pela primeira vez na vida diziam não. As que recuavam. As que escolhiam a solidão em vez do padrão familiar. E no começo, doía. Doía tanto quanto terminar um relacionamento. Porque a pessoa sentia que estava perdendo algo. Sentia que estava deixando passar uma chance. Sentia arrependimento. Mas, com o tempo, a dor passava. E no lugar, vinha clareza. Vinha orgulho. Vinha a sensação de finalmente ter quebrado algo. E quando a pessoa finalmente quebrava o padrão, quando finalmente dizia não ao contrato, então algo mudava. A vida mudava. As pessoas que apareciam mudavam. A energia mudava. Como se, ao romper o contrato, ela tivesse liberado espaço. Espaço para algo novo. Algo verdadeiro. Algo que não era repetição. E quando esse algo novo aparecia, a sensação era diferente. Não era aquela atração avassaladora. Era calma. Era paz. Era a sensação de finalmente estar em casa. Kübler-Ross via que, para muitas pessoas, essa calma assustava. Porque elas tinham passado a vida inteira associando amor com caos. Com intensidade. Com drama. E quando aparecia algo tranquilo, elas achavam sem graça. Achavam que não tinha química. Achavam que não era paixão. E por isso descartavam. E voltavam para o padrão. Porque o padrão, embora tóxico, era familiar. E familiar, para a alma ferida, era seguro. Mas ela insistia. Amor verdadeiro não é caos. É porto seguro. Não é montanha-russa. É estrada plana. Não é você acordando sem saber se a pessoa ainda está ali. É você acordando e tendo certeza. E se você nunca experimentou isso, se você sempre viveu no caos, então precisa dar chance ao diferente. Precisa dar chance à calma. Precisa dar chance ao amor que não te destrói. Porque esse é o amor que cura. Esse é o amor que liberta. Esse é o amor que finalmente encerra os contratos antigos. Se você chegou até aqui, é porque reconhece esse padrão. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez esteja repetindo o mesmo amor pela terceira, quarta, quinta vez. E se está, saiba. Você tem poder. Poder de reconhecer. Poder de perdoar. Poder de escolher diferente. Se inscreva no canal agora, porque ainda vamos falar muito sobre como romper contratos de alma e como atrair relações que curam em vez de ferir. E deixe o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão presas nos mesmos ciclos e precisam dessa libertação hoje. Kübler-Ross percebia que depois de reconhecer o contrato e tentar rompê-lo, vinha uma fase que ninguém esperava: a crise. A pessoa quebrava o padrão. Dizia não ao tipo familiar. Escolhia a solidão. Escolhia a cura. Mas em vez de sentir alívio imediato, sentia caos. Sentia como se tivesse perdido algo essencial. Sentia vazio. Sentia um luto profundo por algo que, racionalmente, ela sabia que a machucava. Mas a alma não entendia de racional. A alma só sabia que tinha soltado algo que carregava há vidas. E soltar doía. Ela via que esse luto era necessário. Era o corpo e a alma se ajustando à nova realidade. Era o sistema nervoso aprendendo que não precisava mais viver em alerta constante. Era o coração aprendendo que amor não precisa doer. E esse reaprendizado levava tempo.
levava paciência, levava gentileza consigo mesma, porque a pessoa estava literalmente reescrevendo programação antiga, programação que vinha sendo repetida vida após vida. E durante essa fase vinham os sonhos. Sonhos intensos. Sonhos onde a pessoa via a si mesma em outras épocas, em outras roupas, em outros lugares, mas vivendo a mesma dinâmica, o mesmo abandono, a mesma traição, o mesmo amor impossível. E quando acordava, ela sabia. Sabia que aquilo não era apenas sonho, era memória. Memória da alma mostrando de onde vinha o padrão, mostrando quantas vezes ela já tinha vivido aquilo, mostrando que estava na hora de parar. Kübler-Ross via esses sonhos como confirmação. Como a alma dizendo, sim, você está certa. Isso não começou agora. Isso vem de longe. E você está pronta para encerrar. E embora os sonhos fossem perturbadores, eles também traziam clareza. Traziam a certeza de que romper não era desistir. Era evoluir. Era finalmente sair da roda. Era finalmente escolher caminho novo. Mas ela também percebia algo que poucas pessoas consideravam. Não era só você que sentia o rompimento. A outra pessoa, a pessoa com quem você tinha o contrato, também sentia. Mesmo que vocês não estivessem mais juntos, mesmo que não se falassem há meses, há anos, ela sentia. E muitas vezes, voltava. Voltava no momento exato em que você estava se curando. Voltava com promessas. Voltava mudada. Voltava pedindo uma nova chance. E Kübler-Ross alertava. Essa volta não era acaso. Era o contrato tentando se manter vivo. Era a energia tentando te puxar de volta para o padrão. Porque contratos de alma não desistem fácil. Eles lutam. E a forma mais eficaz de lutar era através da sedução. Através da promessa de que, dessa vez vai ser diferente. Através da ilusão de mudança. E se a pessoa não estivesse firme, se ela estivesse fragilizada, se estivesse com saudade, ela voltava. E o ciclo recomeçava. Ela via isso acontecer repetidamente. A pessoa trabalhava meses na própria cura. Fazia terapia, fazia meditação, lia, estudava, se fortalecia. E quando finalmente estava começando a se sentir inteira de novo, o ex voltava. E em questão de dias, tudo o que ela tinha construído desmoronava. Porque a atração ainda estava lá. A química ainda estava lá. E a esperança, aquela esperança de que talvez agora desse certo, era forte demais para resistir. Kübler-Ross ensinava que, quando isso acontecesse, quando a pessoa voltasse, havia uma pergunta essencial a fazer. O que mudou de verdade? Não o que a pessoa prometeu que mudou, mas o que você vê que mudou. E na maioria das vezes a resposta era nada. A pessoa voltava com as mesmas feridas, com os mesmos padrões, com a mesma incapacidade de dar o que você precisava, mas voltava bem vestida. Voltava dizendo as palavras certas. Voltava no timing perfeito. E isso bastava para confundir. Ela via que quando a pessoa cedia e voltava, o relacionamento durava algumas semanas, talvez alguns meses, antes de desmoronar de novo. E dessa vez, o sofrimento era pior, porque agora havia também a culpa. A culpa de ter voltado. A culpa de não ter sido forte o suficiente. A culpa de ter desperdiçado todo o trabalho de cura. E essa culpa, se não fosse trabalhada, se transformava em vergonha. E vergonha mantinha a pessoa presa por ainda mais tempo. Mas Kübler-Ross também via o lado mais profundo desses retornos. Ela via que às vezes a pessoa voltava não para reatar, mas para fechar. Para dizer o que não foi dito, para pedir perdão, para oferecer perdão. E quando o retorno tinha esse propósito, quando tinha essa consciência, então ele era necessário. Era parte do encerramento do contrato. Era a última conversa que precisava acontecer antes de ambos seguirem caminhos separados. Para sempre. E ela percebia que, quando o encerramento era consciente, quando ambos reconheciam que tinham um contrato e que agora estava na hora de romper, então o rompimento era limpo. Não havia mágoa residual, não havia raiva, não havia desejo de vingança. Havia apenas gratidão. Gratidão pelo que foi vivido. Gratidão pela lição. Gratidão por finalmente poder soltar. E depois desse encerramento, a pessoa nunca mais voltava, porque o contrato estava completo. Kübler-Ross via que esses encerramentos conscientes eram raros. A maioria dos rompimentos acontecia no meio do caos, no meio da raiva,
no meio da dor. E por isso, o contrato ficava aberto. Ficava com ponta solta. Ficava pedindo resolução. E enquanto não fosse resolvido, a energia entre as duas pessoas permanecia. E essa energia, mesmo à distância, continuava interferindo. Continuava impedindo que ambos seguissem plenamente. Ela ensinava que para fechar um contrato mesmo sem conversa, a pessoa precisava fazer o trabalho internamente. Precisava escrever a carta que nunca seria enviada. Precisava falar em voz alta, sozinha no quarto, tudo o que não foi dito. Precisava perdoar, mesmo sem receber pedido de desculpas. Precisava soltar, mesmo sem receber permissão. Porque o encerramento não dependia do outro. Dependia dela. E quando ela finalmente fazia isso, quando finalmente fechava internamente, então o contrato se dissolvia. E a energia, que antes estava presa, finalmente se libertava. E Kübler-Ross percebia que depois desse encerramento interno, a pessoa começava a atrair diferente. Começava a conhecer pessoas que não repetiam o padrão. Pessoas que eram saudáveis. Pessoas que estavam disponíveis. Pessoas que queriam o mesmo que ela. E no começo, essas pessoas pareciam sem graça. Pareciam sem química. Porque a pessoa estava acostumada com intensidade, com caos, com drama. Mas, se ela desse chance, se ela ficasse tempo suficiente, descobria que havia química. Só que uma química diferente. Uma química de construção. Não de destruição. Ela via que essa transição era desconfortável. Era como aprender a andar de novo. Era desaprender tudo o que a pessoa achava que era amor e reaprender do zero. E muitas pessoas desistiam no meio. Voltavam para o familiar. Voltavam para o padrão. Porque o novo, embora melhor, era assustador. Era desconhecido. E desconhecido, para a alma ferida, sempre parece perigoso. Mas ela via também as que resistiam. As que mesmo com medo, ficavam. As que davam chance ao diferente. As que confiavam que amor não precisa ser caos. E essas pessoas, com o tempo, floresciam. Floresciam de formas que nunca tinham florescido antes. Porque finalmente estavam em solo fértil. Finalmente estavam em relação que nutria. Que sustentava. Que permitia crescimento. E ao florescer, elas percebiam. Tudo o que viveram antes não foi desperdício. Foi preparação. Foi a jornada necessária para valorizar o que finalmente tinham encontrado. Kübler-Ross percebia que, quando o contrato finalmente se rompia, quando a pessoa finalmente conseguia sustentar a escolha diferente, algo mudava no corpo. Não era apenas psicológico, era físico. O corpo relaxava, a tensão crônica nos ombros sumia, a mandíbula, que antes vivia travada, soltava. O estômago, que vivia embrulhado, acalmava, como se o corpo inteiro tivesse recebido a notícia. Você está livre, não precisa mais lutar, não precisa mais se defender. Acabou. Ela via pessoas que, pela primeira vez em anos, conseguiam dormir a noite inteira. Pessoas que paravam de ter pesadelos. Pessoas que acordavam e, em vez de sentir peso, sentiam leveza. E isso não era imaginação. Era o sistema nervoso finalmente saindo do modo sobrevivência. Era o corpo reconhecendo que o perigo tinha passado, que não havia mais ameaça, que podia finalmente descansar. E conforme o corpo relaxava, a mente também mudava. A pessoa parava de pensar obsessivamente no ex, parava de checar redes sociais, parava de criar cenários na cabeça, parava de fantasiar reencontros, e no lugar começava a pensar em si mesma, em seus próprios sonhos, em seus próprios planos, em sua própria vida, e percebia com surpresa que havia uma vida ali. Uma vida que tinha sido colocada em pausa enquanto ela estava presa no contrato. E agora, essa vida podia recomeçar. Kübler-Ross via que essa reconexão consigo mesma era o sinal mais claro de que o contrato tinha sido rompido, porque enquanto a pessoa estava presa, ela não existia separadamente. Ela existia em função do outro, em função da relação, em função do drama. Mas, quando rompia, quando finalmente se soltava, ela voltava a existir sozinha. Voltava a ter identidade própria. Voltava a saber quem era sem precisar de alguém para defini-la. E nessa redescoberta, ela começava a gostar de si mesma de novo. Começava a respeitar as próprias escolhas. Começava a confiar na própria intuição. Começava a perceber que não precisava de validação externa para saber que estava no caminho certo. E essa independência, essa solidez interna, mudava tudo. Mudava a forma como ela andava,
mudava a forma como ela falava, mudava a forma como ela se posicionava no mundo. Kubler-Ross percebia que quando uma pessoa atingia esse nível de inteireza, ela se tornava menos atraente para quem estava preso em contratos, porque quem estava preso precisava de alguém dependente, precisava de alguém que se anulasse, precisava de alguém que colocasse o relacionamento acima de tudo. Mas a pessoa que tinha rompido o contrato não fazia mais isso. Ela tinha prioridades, tinha limites, tinha vida própria, e isso afastava quem não estava pronto, mas atraía quem estava. Atraía pessoas que também tinham feito o próprio trabalho, que também tinham rompido os próprios contratos, que também estavam inteiras. E quando duas pessoas inteiras se encontravam, o que se criava não era fusão. Era parceria. Não era dependência. Era escolha. Não era eu não vivo sem você. Era eu escolho viver com você, mas eu sei que viveria bem sozinha também. E essa diferença, embora sutil em palavras, era gigante na prática. Porque relacionamento construído a partir de inteireza não tinha o desespero dos relacionamentos antigos. Não tinha a urgência. Não tinha a obsessão. Tinha calma. Tinha paciência. Tinha a capacidade de deixar o outro respirar sem sentir que estava perdendo. Tinha a capacidade de estar juntos sem sufocar. Tinha a capacidade de amar sem se perder. Kubler-Ross via que muitas pessoas, ao experimentar esse tipo de amor pela primeira vez, não sabiam como lidar. Estranhavam a ausência de drama. Estranhavam a previsibilidade. Estranhavam o fato de que a pessoa simplesmente fazia o que prometia. Não tinha jogos, não tinha mistério, não tinha será que ele gosta de mim? Ele gostava. E mostrava. Consistentemente. E para quem estava acostumada com incerteza, aquilo parecia mentira. Parecia bom demais para ser verdade. E por isso, algumas pessoas sabotavam. Criavam problema onde não havia. Testavam a paciência do outro. Empurravam para ver até onde ele aguentava. Porque no fundo não acreditavam que mereciam algo bom. Não acreditavam que amor saudável era para elas. Achavam que, em algum momento, a máscara ia cair. E a pessoa ia revelar ser igual aos outros. E por isso tentavam acelerar o processo. Tentavam fazer a pessoa mostrar o verdadeiro rosto. Mas Kubler-Ross via que, quando o outro era realmente saudável, ele não entrava no jogo. Ele não reagia ao teste. Ele simplesmente mantinha a postura. Mantinha a paciência. E gentilmente colocava limites. Dizia, eu não vou brigar com você só porque você está com medo. Mas também não vou aceitar ser tratado mal. Então você precisa decidir. Você quer isso ou não? E essa clareza, essa firmeza amorosa, desarmava. Desarmava porque era diferente de tudo que a pessoa tinha conhecido. E se a pessoa que estava testando fosse madura o suficiente, se ela reconhecesse o que estava fazendo, ela parava, pedia desculpas e explicava. Eu tenho medo. Eu não estou acostumada com isso. Eu preciso de paciência. E se o outro estivesse disposto, ele dava. Dava paciência. Dava espaço. Dava tempo. Porque ele também entendia. Ele também tinha vindo de jornada parecida. E sabia que cura não era linear. Que havia recaídas. Que havia momentos de medo. E que isso era normal. Kubler-Ross via que relacionamentos construídos sobre essa base, sobre honestidade, sobre vulnerabilidade, sobre trabalho interno prévio, tinham chance real. Tinham fundação. Tinham raiz. Não eram apenas atração. Não eram apenas química. Eram escolha consciente. Eram duas pessoas dizendo: eu vejo suas feridas, você vê as minhas. E nós escolhemos juntos não ferir um ao outro. Escolhemos cuidar. Escolhemos curar juntos. E ela via que esses relacionamentos não eram perfeitos, não eram isentos de conflito, mas os conflitos eram diferentes, não eram destrutivos, eram construtivos, não eram sobre ganhar ou perder, eram sobre entender, sobre ajustar, sobre crescer. E depois de cada conflito, o relacionamento não enfraquecia, fortalecia, porque ambos tinham praticado comunicação. Ambos tinham praticado escuta. Ambos tinham praticado a arte de discordar sem desamar. Kubler-Ross percebia também que, quando uma pessoa rompia um contrato de alma e encontrava amor saudável, ela começava a influenciar outros. Amigos que ainda estavam presos começavam a perguntar: como você conseguiu? O que mudou? Como você saiu? E ela, simplesmente pelo exemplo, se tornava farol.
Se tornava prova viva de que era possível, que contratos podiam ser rompidos, que padrões podiam ser quebrados, que amor não precisava doer. E ela via que essa influência se espalhava. Como onda. A pessoa que rompeu inspirava outra, que inspirava outra, que inspirava outra. E aos poucos, círculos inteiros começavam a despertar, começavam a questionar as próprias dinâmicas, começavam a reconhecer os próprios padrões. Começavam a buscar a própria cura. E quando isso acontecia, quando havia movimento coletivo, então a mudança se acelerava. Porque não era mais uma pessoa lutando sozinha. Era grupo, era apoio, era espelho múltiplo mostrando: você não está sozinha nisso. Mas Kübler-Ross também alertava. Mesmo depois de romper, mesmo depois de estar em relacionamento saudável, os fantasmas do contrato antigo podiam voltar. Podiam voltar em momentos de estresse, em momentos de vulnerabilidade, em momentos onde a pessoa se sentia ameaçada. E nesses momentos, os velhos padrões tentavam ressurgir. A vontade de controlar, a vontade de testar, a vontade de criar drama. E a pessoa precisava estar atenta. Precisava reconhecer quando o fantasma aparecia. E, conscientemente, escolher não alimentá-lo. Ela ensinava que essa vigilância não era paranoia. Era responsabilidade. Era reconhecer que padrões antigos não desaparecem completamente. Eles ficam adormecidos. E, se você der espaço, se você baixar a guarda, eles voltam. Mas se você estiver consciente, se você tiver ferramentas, se você tiver apoio, você consegue identificar antes que eles tomem conta. E consegue redirecionar. Consegue escolher resposta diferente. Consegue manter a liberdade que tanto trabalhou para conquistar. E Kübler-Ross via que as pessoas que mantinham essa consciência, que permaneciam atentas, conseguiam não só manter relacionamentos saudáveis, mas também ajudar a próxima geração, ajudar os filhos a não repetirem os mesmos padrões, ajudar os jovens a reconhecerem contratos antes de se prenderem neles. E, ao fazer isso, quebravam não só o próprio ciclo, mas o ciclo geracional. E essa, para ela, era a maior vitória. Não era apenas se libertar. Era garantir que quem vinha depois já nascesse livre. Kübler-Ross via que, no fim, a pergunta não era: por que eu repito o mesmo amor? A pergunta era: o que eu ainda preciso aprender? Porque a repetição não era punição, era convite. Convite para olhar mais fundo, para entender mais, para crescer mais. E quando a pessoa finalmente aceitava o convite, quando finalmente parava de resistir e começava a investigar, então descobria algo surpreendente. A pessoa que ela repetidamente escolhia não era o problema, era o espelho. Ela explicava que cada pessoa que entra na nossa vida, especialmente as que nos ferem, está mostrando algo sobre nós mesmos, algo que não queremos ver, algo que negamos, algo que rejeitamos. E quanto mais doloroso o encontro, mais importante a mensagem, porque a alma não perde tempo. Ela não traz pessoas aleatórias. Ela traz exatamente quem precisa estar ali para que a lição seja aprendida. E muitas vezes, a lição não é sobre o outro, é sobre você. Kübler-Ross via que muitas pessoas passavam a vida culpando. Culpando os pais, culpando os ex, culpando a sorte, culpando o destino. E enquanto culpavam, permaneciam presas. Porque culpa coloca o poder fora. Coloca a responsabilidade no outro. E enquanto o outro for responsável, você não pode mudar nada. Você fica dependente do outro mudar, do outro pedir desculpas, do outro reconhecer. Mas o outro raramente muda. E enquanto você espera, sua vida passa. E ela ensinava: pare de esperar. Pare de culpar. E assuma. Assuma que de alguma forma você escolheu isso. Não porque você é masoquista. Não porque você gosta de sofrer. Mas porque sua alma precisava aprender algo. E essa pessoa que você tanto culpa foi generosa o suficiente para aceitar o papel de te ensinar. Mesmo que o ensinamento viesse através da dor. Mesmo que o ensinamento parecesse crueldade. Havia amor nisso. Havia propósito. Havia serviço. Kübler-Ross percebia que quando a pessoa conseguia ver dessa forma, quando conseguia transformar raiva em gratidão, então a cura acelerava. Porque gratidão dissolve ressentimento. Gratidão transforma a vítima em aprendiz. Gratidão devolve o poder. E, com poder de volta, a pessoa podia finalmente escolher diferente. Podia finalmente romper. Podia finalmente seguir livre.
Mas ela também via que a liberdade não significava nunca mais sentir atração por padrões antigos. Significava reconhecer quando a atração era contrato e ter força para dizer não. Significava que, mesmo sentindo o puxão, mesmo sentindo a química, a pessoa tinha estrutura interna para resistir. Tinha clareza suficiente para saber que aquilo, embora familiar, não era bom para ela. E tinha amor próprio suficiente para escolher o que era bom, mesmo que fosse menos excitante. E conforme a pessoa praticava essas escolhas conscientes, conforme dizia não ao familiar e sim ao saudável, algo se reconfigurava internamente. As vias neurais mudavam, os padrões energéticos mudavam, a vibração mudava. E ao mudar a vibração, ela automaticamente parava de atrair o que antes atraía, parava de ressoar com contratos antigos e começava a ressoar com algo novo, algo que combinava com quem ela estava se tornando, não com quem ela tinha sido. Kübler-Ross via isso como alquimia, como transformação real. E ela insistia que não era metáfora, era literal. A pessoa que rompia contratos e fazia o trabalho interno não era mais a mesma. Celularmente, energeticamente, espiritualmente. Ela tinha se transformado. E por isso, a vida dela também se transformava. Novos trabalhos apareciam, novas amizades surgiam, novas oportunidades se abriam, como se o universo inteiro estivesse respondendo à nova frequência. E ela via que essa transformação não acontecia da noite para o dia. Levava tempo, levava dedicação, levava tropeços, levava recaídas, mas cada tropeço ensinava. Cada recaída fortalecia. Cada vez que a pessoa caía e levantava de novo, ela voltava mais forte, voltava mais consciente, voltava mais comprometida. E, eventualmente, chegava ao ponto onde não caía mais. Onde finalmente tinha integrado a lição, onde finalmente estava livre. Kübler-Ross sabia que, para muitas pessoas, a ideia de contratos de alma era assustadora. Era assustadora porque implicava que elas tinham escolhido sofrer, que de alguma forma tinham concordado com aquilo antes de nascer. E isso parecia cruel, parecia injusto, parecia que não havia livre-arbítrio. Mas ela explicava: você escolheu a lição. Não escolheu o sofrimento. O sofrimento veio porque você resistiu, porque você não quis ver, porque você lutou contra a lição em vez de aprender com ela. E ela insistia: você sempre tem escolha. Sempre. Você pode aprender pela dor ou pode aprender pela consciência. Pode resistir ao contrato até ele te quebrar, ou pode reconhecê-lo, honrá-lo e encerrá-lo. A escolha é sua. O livre-arbítrio está em como você responde, não no que te acontece. E quando você entende isso, quando você assume responsabilidade sobre sua resposta, então tudo muda. Porque você não é mais vítima, você é co-criadora. E ela via que quando alguém finalmente se via como co-criadora, quando finalmente assumia o próprio poder, então a pergunta mudava. Não era mais: por que isso está acontecendo comigo? Era: o que eu posso criar a partir disso? E essa pergunta abria portas, abria possibilidades, abria futuros que antes pareciam impossíveis. Porque agora a pessoa não estava mais reagindo, estava criando. Kübler-Ross dedicou anos estudando contratos de alma não para assustar as pessoas, mas para libertá-las. Para mostrar que não estamos à mercê do destino, que não somos vítimas de maldições geracionais, que não estamos condenadas a repetir para sempre, que há saída, que há cura, que há liberdade. Mas essa liberdade precisa ser conquistada, precisa ser escolhida, precisa ser praticada, dia após dia, escolha após escolha. E ela via que as pessoas que conseguiam, as que finalmente se libertavam, se tornavam faróis, se tornavam prova viva de que era possível. E que ao se libertar, elas não só transformavam a própria vida, transformavam a vida de todos ao redor. Porque libertação é contagiosa, é inspiradora, é revolucionária. E quando uma pessoa rompe um contrato, ela abre caminho para que outras também rompam. Kübler-Ross entendia que, no final, contratos de alma não eram prisões, eram escolas. E como toda escola, tinham começo, meio e fim. Tinham currículo, tinham lições, tinham provas, mas também tinham formatura. E a formatura acontecia quando você finalmente aprendia, quando finalmente integrava, quando finalmente escolhia diferente. E ao formar, você não só ganhava liberdade,
Você ganhava sabedoria, ganhava compaixão, ganhava a capacidade de amar de forma que nunca tinha amado antes. E ela dizia que esse era o propósito final de todo o contrato: ensinar amor. Não o amor romântico. Não o amor dependente, mas o amor incondicional. O amor que não precisa. O amor que não cobra. O amor que simplesmente é. E quando você finalmente aprende a amar assim, você descobre que nunca mais precisa repetir. Porque você finalmente completou a lição. Finalmente cumpriu o contrato. Finalmente está livre para amar de verdade. E essa liberdade, Kübler-Ross via, era o maior presente que alguém podia se dar. Porque libertação não vinha de encontrar a pessoa certa. Vinha de se tornar a pessoa certa. E ao se tornar, você descobria que não precisava mais de ninguém para se completar. Você já estava completa. E a partir dessa completude, podia finalmente escolher parceiro. Não por necessidade, mas por desejo. Não por medo de ficar sozinha, mas por alegria de compartilhar. Se você chegou até o final deste vídeo, é porque reconhece o padrão na própria vida. Talvez você esteja presa em um contrato agora. Talvez esteja tentando romper e não conseguindo. Ou talvez já tenha rompido e esteja reconstruindo. Onde quer que você esteja nessa jornada, saiba: você não está sozinha. Deixe seu comentário aqui embaixo contando qual foi o maior insight que você teve assistindo esse vídeo. Ou simplesmente escreva: eu reconheço, se isso fez sentido profundo para você. Compartilhe este vídeo com alguém que está repetindo os mesmos padrões e precisa dessa perspectiva hoje. E se inscreva no canal, porque ainda vamos explorar muito mais sobre contratos de alma, vidas passadas e como finalmente se libertar de ciclos que já deveriam ter terminado. A alma trouxe você até aqui porque está pronta. Pronta para ver. Pronta para escolher. Pronta para se libertar. E esse é apenas o começo da sua verdadeira liberdade.